Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de manutenção e patologia das edificações, tá? Da disciplina de engenharia civil, caso você seja de outra área também, mas em específico aqui é mais para a área de civil, né? E assim, pessoal, se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou nas demais, tá? Relacionadas a esse curso ou outras áreas que você precisa de apoio também, nosso contato tá na descrição, beleza? Ou no início do vídeo você consegue o nosso contato também, tá? É só retornar ali que você pega o nosso número, beleza? E seguinte, pessoal, vou fazer uma contextualização aqui com vocês, tá? Inicial, vou fazer a leitura do caso aqui que ele trouxe para nós, vou explicar a importância dessa disciplina, como que a gente, nesse caso em específico, a gente elabora esse laudo técnico e associa aí com as áreas dessa disciplina, né, de manutenção e patologia das edificações. A gente vai entender os tipos de problemas que podem ser causados nas estruturas relacionadas a isso, tá? E com isso elaborar um laudo técnico, tá? Se vocês gostarem, deixa o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo aí para vocês, tá bom? Então vamos lá, olha só. Atividade, elaboração do laudo técnico, tá? Narrativa técnica, caso da laje da Academia de Natação Água Viva. O senhor Marcelo Ferreira, proprietário da Academia de Natação Água Viva, localizada na cidade de Maringá, buscou seus serviços como engenheiro civil especializado em engenharia diagnóstica. Durante o primeiro contato, ele relatou estar preocupado com algumas anomalias que começaram a aparecer na laje de cobertura da área da piscina principal. Segundo o senhor Marcelo, os primeiros sinais surgiram há cerca de 6 meses. Inicialmente, apareceram manchas de tom amarelado, tendendo a um marrom, em alguns pontos da parte inferior da laje, especialmente na região central da piscina, onde o ambiente é mais úmido e com maior concentração de vapor. Ele relatou também que, com o passar do tempo, percebeu o surgimento de algumas trincas finas, mas bastante alongadas, que seguem linhas relativamente retas, acompanhando o sentido das vigas e da própria geometria da laje. Essas trincas, segundo ele, pareciam ter intensificado nos últimos meses, tanto em comprimento quanto em abertura. Em determinado momento, o Sr. Marcelo notou que, em alguns pontos, pequenos fragmentos de concreto começaram a se desprender, caindo na área da piscina, o que gerou uma preocupação imediata com a segurança dos frequentadores e a estética do local. Ele frisou que, ao tocar nesses pontos, o concreto parecia mais frágil, com textura esfarelada, e, ao bater levemente com uma chave de fenda, percebeu um som mais oco em algumas regiões. Além disso, comentou que a academia é relativamente nova, foi construída há apenas 5 anos e que, até então, nunca havia apresentado nenhum problema estrutural visível. Contudo, ressalta que o ambiente da piscina é constantemente úmido e, apesar da existência de um sistema de exaustão, há acúmulo frequente de vapor na região superior do salão. Diante dessas observações, o proprietário solicitou a realização de uma avaliação técnica detalhada da laje, tanto para compreender as causas do problema, quanto para formalizar um laudo que possa ser apresentado à empresa construtora, que ainda é responsável pela obra dentro do período de garantia contratual. Situação: com base no relato caso da laje da Academia de Natação Água Viva, você deverá elaborar um laudo técnico, documento formal que registra a análise de um problema técnico, as constatações feitas e as orientações necessárias. O laudo estruturado deve ser estruturado obrigatoriamente, no mínimo, nos seguintes tópicos, tá? Então ele trouxe aqui para nós, ó, dados do contratante, nome completo ou razão social, tá? Fictício, endereço completo também fictício, dados do profissional responsável, tá? Nome completo, pode utilizar o seu nome, número do CREA, que é fictício,
formalização e especialização. Aí em seguida, objeto do laudo, tá? Descrição clara do que será avaliado. Descrição clara do que será avaliado ou analisado. Por exemplo, análise da laje de cobertura da piscina da academia de natação água-viva devido a manifestações patológicas observadas. Histórico e contextualização. Peraí, só um meu... Aí. Relato breve da origem do problema, contexto da obra, informações passadas pelos responsáveis, histórico de manutenções, intervenções ou situações ocorridas no local. Inspeção técnica realizada, descrição dos procedimentos adotados para a inspeção, testes realizados, se houver, instrumentos utilizados, registro fotográfico, se desejar, pode ser ilustrado ou simulado, análise técnica das manifestações, que seriam descrição detalhada das patologias encontradas, fissuras e infiltrações, destacamento de revestimento, armaduras expostas, etc. Análise técnica sobre o que cada manifestação indica. Tá? Em seguida, o diagnóstico técnico. Conclusão sobre as causas das manifestações encontradas. Fundamentação baseada em normas, literatura técnica ou experiência profissional. E recomendações técnicas, tá? Indicação das medidas corretivas necessárias, orientações sobre a manutenção, reforços estruturais ou outras intervenções que forem julgadas pertinentes, tá? Show, pessoal. Então, bem bacana aqui o caso, ele trouxe alguns problemas para nós investigarmos ali na academia, tá? E com base nisso, elaborar um laudo descrevendo o que está acontecendo, né? Trazendo as principais informações, como que a gente vai poder tratar esses problemas e tudo mais, né? Que tipo de análise a gente vai poder fazer, né? E vamos lá, olha só. O que é um laudo técnico, né, pessoal? Então, para resumir ali, que ele trouxe para nós. É um documento formal e técnico elaborado por um profissional habilitado. Tá? Geralmente um engenheiro ou um arquiteto, que serve para registrar a análise de uma anomalia, falha, problema ou situação técnica, com base em observações, inspeções, testes, medições e conhecimentos técnicos. Então ele tem um valor legal, contratual e técnico ao mesmo tempo, tá? Então ele é amplamente utilizado em todas as áreas, tá? Principalmente na construção civil, engenharia mecânica, elétrica, segurança do trabalho, entre outras, tá? Então o objetivo vai ser descrever um problema real, né? Como por exemplo as rachaduras em uma laje, infiltrações, quedas de revestimento, como ele vem citando para nós. Nós vamos analisar as causas técnicas com base em normas, experiências e boas práticas, tá? Nós vamos em seguida apontar os riscos ou consequências, risco estrutural, né? O risco à segurança. Em seguida nós vamos sugerir soluções corretivas ou preventivas no caso, né? Então vamos lá. Primeiro a gente vai fazer, conforme ele mencionou para nós, uma estrutura que contém os dados do contratante, que seria o nome do cliente, endereço da obra ou local afetado, CNPJ ou CPF, tá? Aí depois os dados do profissional, então o nome completo do engenheiro, número do CREA, formação e especialização, a gente destaca todas as informações ali. E como eu já disse, a gente vai colocar ali, com base no contexto que ele trouxe, qual que é o objetivo desse laudo, tá? Então, supondo ali, análise técnica da laje de cobertura da piscina da academia. Você pode colocar dessa forma, ou inspeção de infiltração em parede lateral de edificação residencial. Um outro exemplo. Então, assim, é só o objetivo ali, tá, pessoal? Igual a gente faz lá em outras áreas, no caso da engenharia de produção, quando a gente está desenvolvendo um produto, qual que é o objetivo daquele projeto? Enfim, qual que é o objetivo do laudo aqui, tá? Histórico e contextualização. Então, é muito importante isso aí para saber a periodização, né? O que nós temos, como que a gente vai conseguir tratar esse problema da melhor forma possível com base no histórico dele.
Então, é o relato de como o problema surgiu, tá? Segundo os responsáveis do local. Então, vai incluir quando começaram os problemas, quais sinais foram percebidos, se houve reformas, né, manutenção ou intervenções anteriores. Então, isso vai ajudar o engenheiro a entender o tempo de evolução do problema e se houve agravamento por falta de manutenção, tá? Então, isso é muito importante. Depois, pessoal, nós temos a inspeção técnica realizada, né, que ele trouxe para nós. Então, é a descrição detalhada da visita técnica feita no local, que será incluído, né, uma vistoria visual. Então, principalmente olhar com atenção as trincas, manchas, desplacamento, tá? Fazer alguns testes simples, como bater com objeto metálico para avaliar se tem, como é que fala? Se tem algum som oco, né? Quais instrumentos foram utilizados? Câmera, trena, esquadro, martelo de borracha, o higrômetro, tá? Fotos ou desenhos ilustrativos, tá? Então isso a gente destaca aí na nossa inspeção técnica realizada. Depois, análise técnica das manifestações. Então a gente vai descrever aqui as anomalias observadas, tá? Então, sei lá, trincas finas e retilíneas, né? Então, são geralmente causadas por retração do concreto, dilatação térmica ou o que nós chamamos de recalques, né? Outro exemplo, manchas amareladas. Então, isso indica o quê? Uma infiltração com possível oxidação interna, tá? Desplacamento de concreto, que seria a queda de pedaços, né? Pode ser por corrosão da armadura, que é um problema grave, né? E é isso, tá? Basicamente nessa análise técnica a gente vai registrando os tipos de problemas, beleza? E as causas ali, as principais causas desses problemas, tá? E no diagnóstico técnico, né, pessoal, a gente vai citar aqui nessa parte o engenheiro ele vai determinar a causa provável das manifestações observadas, tá? Com base nas normas técnicas que nós temos, por exemplo, NBR 6118, NBR 15575, NBR 13752, com base na experiência profissional, conhecimento científico, tá? E os exemplos das causas, que seriam infiltração por falhas de impermeabilização, falta de cobrimento do aço, execução deficiente do concreto e por aí vai. A gente destaca aqui as causas, tá? Show! E depois as recomendações técnicas por fim, né? Aqui a gente vai então propor as soluções práticas e seguras e técnicas, né, do nosso problema. Seria aqui, tá? Aqui na nossa última parte. Então, soluções práticas, seguras e técnicas para corrigir ou mitigar esse problema, que vai ser, por exemplo, reparo localizado, né? Substituição de componentes, um reforço estrutural, melhorias na drenagem ou impermeabilização, um plano de manutenção periódica principalmente, né? Então isso aqui vai dar ao engenheiro, ao responsável, né, por fazer os reparos, né, orientações claras para resolver ou controlar o problema, tá? Então basicamente é isso, tá, pessoal? É isso. Tá? Acho que eu consegui destacar aqui todos os principais conceitos trazidos para a gente de fato montar esse laudo bem detalhado, tá? Então basicamente é o que a gente vê aí na disciplina de manutenção e patologia das edificações, né? São as doenças das obras, né? Como as trincas, infiltrações, eflorescências, desplacamentos, vão indicar aí falhas no projeto, na execução, nos materiais ou na manutenção. E a gente utiliza essa forma de organizar, né, esse nosso laudo para facilitar a nossa vida. E principalmente, pessoal, economizar, tá? Acho que essa é a palavra aí, economizar, gastar somente o necessário para fazer o reparo necessário, né? E não exceder,
fazer algo desnecessário, algo nesse sentido. Então, organização é o que resume um laudo, tá? Para a gente fazer o que realmente precisa ser feito e não o que não deve ser feito, tá bom? Então, basicamente é isso.